Paz, meus queridos e amados irmãos, quero agradecer a Deus por sua vida, por você estar tão envolvido com um projeto que saiu do coração de Deus para as nossas vidas. Quero dizer para vocês que a cada semana nós teremos mais alegrias. Vocês estão percebendo que Jesus está salvando. Está salvando porque nós estamos convidando. Nós só iremos ter pessoas no nosso grupo de crescimento se nós convidarmos. Aproveite, utilize-se das redes sociais, das suas relações com seus vizinhos, com seus colegas, mas não deixe de convidar. Então agora você estará ouvindo a nossa terceira aula, que tem por tema Todos são chamados à salvação. Eu irei basear esta aula na história muito conhecida, capítulo 4 do Evangelho de São João, onde fala do encontro de Jesus com uma mulher que não tinha nada a ver nos planos iniciais, no sentido de que Jesus veio para os judeus. Ela era uma mulher samaritana. Mas antes, eu gostaria de que você não se esquecesse. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Depois, olha, dá um likezinho aí, você vai dar o seu clique no seu like e depois você vai compartilhar. Você não pode se esquecer disso, porque outras pessoas também serão abençoadas por meio desta mensagem, por meio dessa aula. Não se esqueça também de que você precisa tocar, no sininho para que você fique recebendo as novas aulas ou os novos vídeos que eu estarei publicando, tá bom? Quero primeiramente chamar a sua atenção para a leitura bíblica que se baseia no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, uma história bastante conhecida que eu passo a ler com vocês agora. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Vocês vão perceber aí qual o objetivo de Jesus ter para ir para esse lugar onde ele queria, para chegar na Galiléia. Por que foi que ele escolheu aquele lugar? Observe que amor tremendo ao de Jesus. Continuando, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quero que você exatamente pense nessa narrativa, neste encontro de Jesus, porque o tema dessa aula é que Jesus, ele chama a todos para a salvação. Quero também que você se prepare para dar uma aula dinâmica. Não se esqueça dos pontos importantes. Amanhã nós teremos na nossa rede de orações, que tem por base principal levar você a orar pelos seus convidados.
Se você quer ir em jejum, você pode, né? Almoçou e não vai comer nada no jantar, porque você vai estar dedicando sua vida e só vai agora comer no outro dia de manhã. É uma boa sugestão para um sacrifício. Porque na quarta-feira, Jesus, mais uma vez, o Jesus que salva, ele irá impactar as nossas vidas e irá nos alegrar, porque nós somos apenas canal de salvação para aquelas pessoas que Jesus quer e deseja salvar. Está pronto para esse momento? Jesus quer usar você poderosamente. Uma aula dinâmica, uma aula descontraída, um bate-papo informal, nada de formalidade, porque as pessoas convidadas terão vontade de estar conosco na próxima semana. Então vamos então à nossa aula. O objetivo dessa aula, dessa palestra, é de mostrar aos convidados que Jesus ele veio para buscar e salvar a todos quantos se acham perdidos. Jesus, ele aproveita um momento da sua caminhada e diria para vocês, de maneira muito proposital, ele iria para a Galiléia, ele teria outros caminhos, mas para encurtar o caminho, era mais curto o caminho. Mas ele disse, vamos por aqui, vamos passar aqui pela cidade, pelos termos de Samaria e passando pela cidade de Sicar. O que me chama a atenção e que o que te chama a atenção é exatamente a opção de Jesus de passar por uma cidade onde eles não seriam bem vistos, bem recebidos, porque havia um litígio muito grande, historicamente, remontando lá na história dos filhos de Salomão, né, Roboão e Jeroboão, que dividiram o reinado do seu pai Davi. 10 tribos ficou no norte e 2 tribos ficaram no sul. As tribos do norte são conhecidas como Israel. E as 2 tribos de baixo ficou conhecida como Judá. O que, na verdade, eu quero que você aí dê essa palestra, na verdade, não é muito sobre o conteúdo histórico, mas eu quero é que você foque na condição daquela mulher. Aquela mulher não havia possibilidade nenhuma, por diversos aspectos, de ter sido perguntada. Jesus se dirigiu a uma mulher, não é costume de homens se dirigirem às mulheres no Oriente, nem as mulheres comunicam-se. Mas além dessa questão cultural, ainda tinha uma outra força maior, que Jesus veio exatamente provocar essa quebra desse paradigma. Judeus não falam com os samaritanos. Por quê? Porque havia historicamente uma separação muito grande, uma divisão muito grande, porque os filhos de Israel foram orientados para que eles não se casassem com mulheres ou homens estranhos à sua etnia. E na época em que Jeroboão I, ele levou as 10 tribos para o norte, infelizmente veio então a miscigenação. E depois vem a questão, os que dominavam a área, veio a Assíria, né, no ano de 722, e ele sitia, e uma das formas que aqueles grandes imperadores faziam era trazer essa miscigenação racial, mas também ele queria também quebrar a cultura religiosa do povo dominado, e aí ele trazia nesse sincretismo religioso os deuses daquele povo estranho a um povo que só tinha um Deus. O povo judeu era um único Deus. Eles só adoravam a um único Deus, invisível, porém real. Enquanto a Assíria era politeísta, com vários deuses. Então, nessa mistura, não havia como a tribo de Judá aceitar uma miscigenação ou uma mistura de casamento com esse povo. É aí onde está o contexto dessa história que eu quero que você diga para os seus convidados, que Jesus ele não tem seletividade de pessoas ou de grupo racial ou de etnias para vir a salvar. Jesus, ele convida a todos. E naquele momento, ele, para não escandalizar os seus discípulos, ele pediu para que eles fossem à cidade para fazer compras, comida, e Jesus, cansado da caminhada, Jesus era 100% homem, ele se sentou-se junto daquele poço. Quero dizer para vocês que nesse momento, ele, como 100% Deus, ele sabia que haveria de vir uma mulher samaritana vir pegar água ali. O que ele queria naquele encontro era provocar uma conversa onde
ele pudesse se apresentar àquela mulher, meio irmã dele, por causa dessa mistura, entende? Só para você entender, essa mulher hoje configura esses grupos aí sociais meio estranhos, né? Alguns, vocês vão encontrar essas tribos aí, um pessoal que bota um cabelo assim bem grandes, os emo, né? Aí você vai encontrar outras tribos, pessoas homossexuais, o movimento LGBT, e tem tantas outras culturas aí sociais que alguns deles acham que esse negócio de Jesus não dá pra gente, porque Jesus, ele é muito assim, sabe? Colocador do dedo da ferida dos outros. É uma coisa que não me deixa muito bem à vontade, porque eu sou assim e dizem aí que o evangelho não aceita essas diferenças de cultura, diferenças de usos, diferenças de costume e outros aspectos mais. Jesus queria exatamente dizer, naquele dia, meio-dia, o sol a pino, queria dizer, através do encontro com aquela mulher, que ele veio buscar e salvar a todos que se haviam perdido. Por favor, ele não quer que as pessoas continuem como eram, com os seus pecados, mas ele os convida para que possam entender qual a mensagem de amor que ele traz para essas pessoas. Então, para não escandalizar os seus discípulos, primeiro porque ele estaria conversando com uma mulher, depois ele estaria conversando com uma mulher samaritana, ele pede para que os discípulos vão à cidade para fazer compras de comidas para que eles pudessem comer. Mas aí, ao eles irem, a mulher vem com o seu cântaro, com a sua jarra pendurada aqui no ombro, e quando se aproxima para tirar água, ele diz: mulher, dá-me de beber. Ela olha para ele, certamente com um olhar de desdém, de desprezo, e diz: como você pede de beber água a mim, visto que eu sou mulher samaritana? A partir desse momento que as pessoas irão colocar esses grupos sociais que você encontra aí no meio da rua, quando você convida para conhecer a Jesus, essas pessoas poderão te dizer: e Jesus aceita uma pessoa como eu? E Jesus aceita uma pessoa que tem vício de cigarro, vício de alguma droga, maconha, crack, cocaína? E Jesus aceita uma pessoa como eu, que leva uma vida meio assim, sabe? Mulher de programa, ou menino de programa, uma lésbica, um gay. Talvez até, como eu já encontrei, um homem que tinha matado várias pessoas. Fui pregar no Aníbal Bruno. E Jesus quer uma pessoa como eu? Jesus queria mostrar para aquela mulher que a única coisa que era importante era que ela passasse a conhecer quem era o dom de Deus, o presente de Deus à humanidade. Naquele momento, quando ela diz: por que você pede de beber água a mim, justo que eu sou uma mulher samaritana? Jesus então passa a dizer para ela a expressão que eu acho maravilhosa e eu quero compartilhar com você, porque é isso que você vai dizer e estará dizendo sempre àquelas pessoas que se aproximam de você para conhecer o Jesus que você tanto anuncia e que você prega. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Observe, condicional. Se tu conheceres o dom de Deus. Olha, o dom é dádiva, presente de Deus. Né? Meu nome é Natanael, né? Significa no hebraico dádiva de Deus, ou dom de Deus. Então, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, primeiro, dom de Deus? Quem foi que Deus deu? Jesus estava dizendo que era Ele o dom de Deus para a humanidade. Se tu conheceras o dom de Deus, ele poderia dizer: se tu conheceras este homem, Jesus, que fala contigo. E ele continua: se tu conheceras o dom de Deus e conheceras este dom de Deus, que era Ele, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele, Jesus, te daria água viva. Aguçou a curiosidade daquela mulher, queridos e amados. Ela ficou agora assim: peraí, água viva? Conheceu o dom de Deus? Aquele que te diz: dá-me de beber? Aí ela continua: Senhor, tu não tens com que atirar. Opa,
Parece que ela já estava percebendo que a palavra de Jesus se referia a ele próprio, como o dom de Deus. Tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. A mulher começa agora, pelas palavras de Jesus, que eu quero que você compartilhe com seus amigos no grupo. Em tudo que você estiver falando, sempre vai terminar em Jesus. Em tudo que você estiver lá falando da palestra, vai terminar em Jesus. Então, naquele momento, a mulher já percebeu que o dom de Deus era ele, só que ela disse assim, fisicamente, olha, o poço é fundo, tu não tens corda, como é que o Senhor pode tirar? É exatamente aí que eu quero que você, meu amado, minha querida, você que está ouvindo aí, líder, ou até mesmo componente de grupo de crescimento. Você precisa perceber que são com perguntas que começa a haver um debate, que começa a haver uma palestra legal, agradável, onde a pessoa convidada, mesmo que ela tenha todas essas diferenças desses grupos sociais, né? Alguns chamam de tribos e etc. aí, mas essas pessoas ficam percebendo que você não está ali para colocar o dedo em riste e apontar que é a pecadora, que é pecador. A única coisa que ele está entendendo agora é que você abriu um leque para uma discussão sobre quem é Jesus. A partir daquele momento em que a mulher se desarma da sua relação cultural, a sua relação étnica, né, com Jesus, que era judeu, ela que era samaritana, ela abriu a guarda, digamos assim, e agora Jesus começa, então, a dizer para ela. Ela continuou dizendo, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Quando a gente não conhece Jesus, a gente não percebe o quanto Jesus ele pode atuar nas nossas vidas de forma a mudar toda a história. História de tristeza, história de tantas coisas que tem trazido as pessoas a um sentimento de perda, de impotência. Eu conheço, como vocês sabem, né? Eu trabalho com jovens, professor da rede estadual, ensino fundamental, ensino médio. Quantos jovens chegam para mim e dizem, pastor, eu não queria ser assim. Ou, professor, eu não queria ser assim. Mas eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho como sair do lugar onde eu estou. A sociedade me despreza, a sociedade me marcou. Eu agora trago no meu corpo essa marca, esse estigma de que eu sou maconheiro, de que eu sou usuário de droga, de que eu sou um pervertido ou uma pervertida. Jesus não tem como ele me receber. Eu sou imundo, eu sou imunda. Jesus, ele quer exatamente salvar a todos quando se cheguem a ele. Você precisa entender, você vai falar para o seu grupo, você precisa entender que Jesus veio exatamente para desfazer as obras do diabo. E você não pode ficar pensando, sabe, que o teu problema, que o teu pecado, que a formação ou a formatação da tua vida é uma formatação que não pode mais ser deletada. Jesus, ele disse, capítulo 11, versículo 28 de São Mateus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Jesus, ele está convidando estas pessoas de diferentes culturas, de diferentes tribos, a perceberem que Jesus tem, sim, o poder de deletar todas as marcas que o pecado colocou na sua vida para te transformar numa nova criatura. Aliás, as igrejas evangélicas, elas são compostas hoje por vários ex-pecadores. Agora pecadores remidos, comprados pelo sangue de Jesus. E aquela mulher estava prestes a receber este dom de Deus. Porém, Jesus precisava de dizer algo para ela, algo de verdade, que somente só acontecerá a mudança, a transformação, quando as pessoas passam a quererem beber desta água que é ele, mas que para beber da água que é ele, precisam se soltar, se desvencilhar de todas as amarras que antes o pecado lhe trazia e acompanhava ele ou ela por meses, anos, quem sabe a sua vida inteira. Jesus perguntou então, porque ela disse que queria dessa água, e Jesus lhe diz, vai, chama o teu marido e vem cá.
É nesse momento que eu quero que você diga para os que estão participando do seu grupo, é que Jesus quer que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos transparentes, porque Ele é Deus, dele ninguém se esconde. Aquela mulher, quando Jesus disse, traz o teu marido, ela não escondeu o seu passado, ela tinha um passado de ser uma mulher de vários homens, ou que já viveu com vários homens, e ela disse, não tenho marido. Jesus, então, começa a perceber que aquela mulher estava interessada em querer realmente beber da água que ele estava oferecendo. Que a água era ele. Jesus disse, então, disseste bem, não tenho marido. Agora ele revela, porque Jesus é Deus, ele revela o segredo total da vida daquela mulher. Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos. 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Para Jesus libertar a qualquer pessoa que queira e deseje salvação, a primeira coisa é querer ouvir falar de Jesus. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir esta palavra. Você não pode, né? Vocês líderes, agradeçam sempre a todos os convidados para ouvirem lá a palestra no grupo de crescimento, porque a primeira coisa que ele quer é um coração aberto para ouvir a sua voz. Então sempre agradeça, seja ele afastado do evangelho, seja ele que nunca foi evangélico, ou aquele que parou na caminhada. Agradeça, com muito sorriso nos lábios, agradeça 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque começa tudo a partir da abertura do coração para ouvir Jesus falar. Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, disse Jesus, revelando o segredo do seu coração. E o que tens agora não é teu marido. E de repente a mulher diz, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crei-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém. O monte a que ele se referia era o Monte Gerizim, né? Onde os samaritanos achavam que foi ali, aquele monte lá no capítulo 28 de Deuteronômio, que fala sobre as bênçãos e as maldições. As bênçãos foram proferidas sobre o Monte Gerizim. Então, os samaritanos, né, dizendo que o Jacó era o pai deles, achavam que o Deus único era o Deus deles e etc. Essa separação, sabe, de Deus verdadeiro, de Deus mentiroso. E ali, a mulher novamente agora invoca, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Não. Crê-me que vem a hora, que a hora vem em que nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aí ele fecha o comentário com a mulher dizendo, Deus é espírito, sabe? E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Amados, glória seja dada ao nome de Jesus. É exatamente neste momento que você vai falar para os seus convidados e para todos que estão aqui ao teu redor. Jesus, ele está falando com todos agora. Ele é a maior expressão do amor de Deus. O que ele queria ouvir daquela mulher é, você está disposta a receber a transformação que eu, pelo meu poder, pelo meu sangue derramado na cruz, eu paguei o preço pelos pecados de toda a humanidade. Aquele homem, naquele momento, Jesus ainda não tinha morrido, mas ele já estava se apresentando para aquela mulher como uma solução para todos os seus problemas. Você precisa dizer isso para esses que vêm toda semana, estar lá com você, toda semana, desde o ano passado, mas ficam lá dizendo que não, que não. Jesus Cristo, ele está querendo verdadeiros adoradores, adoradores estes que o adorem em espírito e em verdade. Para você perceber como é maravilhoso o mover e a transformação, Jesus, após dizer que ele era aquele que deveria ser adorado em espírito e em verdade,
Ele disse, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Eles tinham ido comprar, a comida, vocês sabem. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem ou se alegrem, porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Jesus, ele desejava quebrar um paradigma de uma separação cultural étnica entre judeus e samaritanos. Jesus quer quebrar todo e qualquer paradigma. Todos, não importa a sua tribo, como assim você se chama ou se denomina, se é emo, se é ema, não sei se o feminino de emo é ema, mas tudo bem, toda classe social, todos esses grupos, Jesus convida a todos, vinde a mim, vinde a mim. Pregue esse Jesus, quarta-feira, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento, quando aquela mulher pecadora vai à cidade, ela se transforma na primeira missionária entre os samaritanos. A vida daquela mulher foi impactada por um Jesus que queria apenas conhecer a verdade do coração. E Jesus mudou a história daquela mulher. Que você tenha uma boa aula quarta-feira, um bom encontro, uma boa palestra. Deixa Jesus usar você. Deixa Jesus falar por meio de tua boca. Vocês, integrantes da equipe, também multipliquem esse conhecimento. Jesus, ele veio buscar a todos. Todos são chamados à salvação. Uma boa aula. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. E se preparem. Um é o que semeia. Outro o que colhe ou ceifa. Vocês estão semeando. O Espírito Santo irá convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Não deixem de participar da rede de orações para orar por aquelas almas. E quarta-feira, creiam, Jesus irá fazer vocês se alegrarem, porque muitas vidas virão e se converterão a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém?